Vou colocar para gravar, coloquei. Ó, vamos para a teoria de fuso horário? A Terra tem um formato chamado geóide, né? Ela é geóide. Por que ela é geóide? Porque ela não é uma esfera perfeita. Ela é achatada nos polos e ligeiramente esférica na sua parte lateral. Então, ela não é uma esfera perfeita. E aí, com base nesse formato da Terra, a gente tem que analisar o seguinte: o que é que faz com que existam horários diferentes em torno do planeta? O que são os fusos horários? São os horários em torno de um dia, né? Nós temos 24 horas num dia, não temos? O que é que faz com que existam essas 24 horas? Né? O que é que provoca a formação do dia, da noite, das 24 horas? É um movimento que a Terra realiza, que é um movimento de Rotação. rotação, perfeito. A Terra, ela dá um giro em torno dela mesma. Ela dá um giro em torno dela mesma. E esse giro dura o quanto? Dura aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse giro que ela dá em torno dela mesma. Então, ela dá um giro de oeste para leste, de 360 graus. Ela dá um giro de 360 graus. Esse giro de 360 graus vai dar aí 24 horas. A gente arredonda, né? Porque, na verdade, são 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Então, a Terra, ela dá um giro em torno dela mesma, certo? E esse giro que ela dá de 360 graus forma o quê? O dia e a noite. E por ela ter o formato esférico, né? Uma parte vai estar sendo iluminada dela, então a parte que vai estar sendo iluminada vai ser o dia, e uma parte não vai estar sendo iluminada. E aí vai ser a noite. Mas como ela está girando, né, em torno dela mesma, a parte que era dia vai virar noite, e a parte que era noite vai virar dia. Ela faz um movimento diário, né, que dura um dia, né, completo, 24 horas, né, de oeste para leste. Oeste para leste. E aí, o que é que a gente faz para saber os fusos horários, Ana Beatriz? Eu tenho 24 horas em um dia. 24 horas. Essas 24 horas são o quê? Elas são distribuídas em torno do planetinha, onde a gente vive. Lembra que eu disse para vocês que para fusos horários a gente só vai se preocupar com a longitude? Somente longitude. Então, imagine o seguinte: como é que a gente sabe, por exemplo, quantos graus correspondem a uma hora? Então, a gente faz o seguinte: a gente pega 360 graus e divide por 24. Está para ver? Dá. Ó, a Terra dá um giro de 360 graus em 24 horas. Dá para ver, não, não? Ali, ela dá um giro de 360 graus em 24 horas. Aí, o que é que a gente vai fazer para saber quanto equivale em graus uma hora do nosso dia? 360 dividido por 24 vai dar quanto? 15. 15. Vai dar 15. 15 graus. Então, a cada 15 graus que a Terra girar em torno dela mesma, a gente tem uma hora do dia. Ó, a cada 15 graus que a Terra gira, a gente tem uma hora do nosso dia. Então, a gente vai fazer o seguinte: eu vou colocar aqui uma questão para vocês analisarem a teoria de fuso horário. Essa daqui. Estão vendo já? Ó, já até mostrei essa questão aqui uma vez. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Ou seja, está se pondo na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. A diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? O que é que faz com que você perceba aí? Tipo, na França está acontecendo o pôr do sol, enquanto nos Estados Unidos ainda é meio-dia. O que é que provoca isso? Que para alguns locais vem o pôr do sol antes do que outros? O dia começa primeiro em determinados locais e se põe em outros locais? Sim. Por quê? Qual característica física da Terra que provoca isso? Aí a pergunta diz exatamente isso, né? O que é que provoca isso? Letra A, é o achatamento de suas regiões polares? É o achatamento das regiões polares que provoca essa diferença de horários? Não. Não. B, é um movimento em torno do seu próprio eixo? Sim.
Exatamente, que é o movimento de rotação. É a rotação da Terra, a volta que ela dá em torno do seu próprio eixo de 360 graus, o turnaround dela, a volta em torno dela, que provoca a formação das horas diferentes. O que provoca, por exemplo, na França, enquanto nos Estados Unidos seja meio-dia, na França eles já estão vendo o pôr do sol. Então, é o movimento de rotação, letra B. Não é a letra C, porque fala que é o arredondamento da forma geométrica, tem nada a ver. A letra D, variação periódica de sua distância em relação ao Sol, também não é isso que provoca as horas. E letra E, inclinação em relação ao seu plano de órbita, também não. É o movimento de rotação, movimento em torno do seu próprio eixo. Pronto. E tem outra questão aqui, que ela também é uma questão de teoria. Espera aí. Essa daqui. Diz assim. Assinale, vocês estão vendo já, né? Pronto. Assinale a alternativa que descreve corretamente a metodologia utilizada na elaboração dos fusos horários. Letra A. Divisão é a divisão dos 360 graus da circunferência terrestre em 24 partes, cujos limites entre uma e outra são de 15 graus, o que equivale a 1 hora do dia. Então, vocês estão vendo o zero aqui? Dá para ver? Não? Agora sim. Agora sim, né? Lembra que ali em cima eu coloquei assim, ó. A Terra dá um giro de 360 graus no decorrer de 24 horas. Então, 360 dividido por 24, 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, a gente tem 1 hora do dia. Então, se eu fizer aqui, ó. Aqui eu tenho 0 grau, né? Lembrando que fuso horários são pelas linhas meridianas, porque a gente sabe fuso horário através das longitudes. Longitude é a distância medida em graus de qualquer ponto na Terra em relação ao principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich. Ele foi escolhido, não foi? Foi escolhido em 1884, no século XIX, para ser ele, para passar em Londres, na Inglaterra, porque era o principal país, era a principal potência econômica, militar do globo na época. E aí foi escolhido o principal meridiano para passar lá, né? E é lá até hoje. Então, olha, se a gente fizer aqui de 15 em 15, a gente vai ter 180 graus de longitude leste e 180 graus de longitude oeste. Aí a gente vai ter, a cada 15 graus, 1 hora do dia. 15, 30, aqui para o leste. 45, 60, por aí vai. Aí, olha, para o leste é à direita, né? O leste é à direita. Para o leste, as horas vão aumentando, né? Porque o Sol faz um movimento aparente de leste para oeste. O dia começa primeiro nos países do leste. Então, a gente vai colocando embaixo aqui, ó. No 15 graus leste, bota mais 1. No 30 graus leste, mais 2. No 45, mais 3. No 60, mais 4. Aí, eu vou colocar aqui o restante, o leste. 75, 90, 105, 120, 135, vou ter que arrochar aqui, 160, 150, 165 e 180. Aí vai ficar mais 5, mais 6 no 90, mais 7 no 105, mais 8 no 120, mais 9 no 135, mais 10 no 150, mais 11 no 165 e mais 12 no 180. Isso aqui para leste. Aí para o oeste, do mesmo jeito, 180 graus também. Porque a cada 15 graus a gente tem 1 hora do dia, né? Então, 15 graus de longitude oeste, corresponde ao menos 1. As horas do oeste diminuem. 30 graus oeste, 45 graus, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180.
Aí, menos 1, 15 graus oeste, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11 e menos 12. Eu fiz todinho. 0 grau, né, de longitude, é o principal meridiano, o meridiano de Greenwich, ele é o 0 grau. Ele é um marco para a gente medir as horas de um dia. Então, tudo que tiver à direita dele, ó, vai ser mais 1, mais 2, mais 3, até mais 12. A gente tem o quê? 12 horários diferentes para o leste e 12 horários aqui, ó, diferentes para o oeste. Ficou muito bonitinho no quadro não, mas vocês vão entender. Aí, ó, a gente tem aqui, ó, pro leste, leste é a direita, né? Leste é a nossa direita. Sempre, vocês vão fazer o leste aí para a direita. Então, o leste vai ser, ó, de 15 em 15, né? 15 em 15. Por quê? Porque a cada 15 graus que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, a gente tem 1 hora do dia. Então, 15 graus mais 1, 30 graus de leste, mais 2, até o mais 12 ali, o 180 mais 12. Da mesma forma, vai ser o oeste. Para o oeste, as horas vão diminuindo, porque o dia começa primeiro no leste. Então, 15 graus até 180 graus oeste. Por quê? A musiquinha já dizia, né? 180, 180, 360. A cada... Ó, a gente tem 180 graus para leste, 180 graus para oeste. E aqui para o oeste, como as horas são atrasadas, a gente vai colocando embaixo, né? Ó, 15, menos 1, 30, menos 2, 45, menos 3, até o menos 12, que é o 180 graus oeste. Pronto. Essa questão aqui, a resposta correta é qual letra? Letra A diz aí, né? Divisão dos 360 graus da circunferência terrestre por 24 partes, ou seja, 24 horas, cujos limites entre uma e outra são de 15 graus, porque a cada 15 graus que a Terra gira, a gente tem 1 hora do dia. Então, a gente vai ter, ó, 12 horas aqui para leste e 12 horas para oeste. A cada 15 graus, ó, vai ter 1 hora do dia. Vocês vão contar 15, 30, vai fazer 12 até 180 leste e vai fazer 12 horas também até 180 oeste. A letra B tá errada por quê? Porque ela diz assim, divisão dos 180 graus da Terra. A Terra não tem 180 graus, ela faz 360, ela dá uma volta inteira em torno do seu próprio eixo, que é 360, então tá errado. A letra C, mapeamento do movimento de translação. A rotação é que é responsável pela formação dos fusos horários. Não é a translação, porque a translação é a volta em torno do Sol. A volta que a Terra dá em torno do Sol é a translação, que dura 365 dias e 6 horas. Então, tira aí. A letra D é a observação do movimento aparente do Sol, que, por definição, nasce às 6 horas e se põe às 18. Não, de jeito nenhum. Na verdade, pode ser que ele nasça mais cedo ou se põe um pouco mais tarde também. Letra E, criação de uma convenção em que se padronizou o horário mundial com base na hora legal da cidade de Nova York. Nada disso, foi em Greenwich. O principal meridiano passa em Greenwich. Então, letra A é a correta, né? O princípio básico do fuso horário é esse aqui. A divisão dos 360 graus da Terra, né? Da circunferência terrestre em 24 horas, 24 partes, cujos limites entre uma e outra, a cada 15 graus de longitude, que nem está aqui em cima, a cada 15 graus de longitude, 1 hora do dia. Então, a gente tem 12 horas para leste e 12 horas para oeste. Ok. Aí, lembra que a gente resolveu uma questão na aula passada? Deixa eu botar aqui na questão que a gente resolveu. Foi essa daqui que a gente resolveu? Ou foi? Peraí. Foi essa daqui. A gente estava nessa. Não era nessa daqui? Mas a gente resolveu só a letra A, não foi? Faltou a letra B. Mas como Larissa não estava nesse dia, então eu vou fazer aqui a letra A de novo. A gente vai fazer as duas agora ao mesmo tempo. Vamos lá. Diz assim a questão. Um empresário necessita realizar 2 reuniões. Uma em A, 45 graus leste. Então, vou botar... Eita. Peraí. Ele precisa ir para 45 graus leste, né? Tá no mais 3, não é isso? Aqui é A. Ele precisa vir para A, para a cidade A, para a primeira reunião dele. E a outra reunião é em B. B é 180 graus leste.
B está ali no final do quadro. Espera aí. Não sei se dá para ver. Acho que dá para ver. Está aqui no final, B. É o mais 12. Ele vai para o B. É a segunda reunião dele. Aí, ele vai embarcar da cidade C. A cidade C está no oeste. Está no Brasil, a cidade dele. Ó, está no 60 graus oeste. Os 60 graus... Deixa eu ver se dá para ver. Acho que dá agora. 60 graus oeste é o -4. Ele está aqui. Ele está na cidade C. Eu vou tirar aqui o Ozinho de oeste, para não confundir, e o L de leste. Vocês sabem que a direita é o oeste, esquerda é o oeste. Toda vez que a gente vai fazer um movimento para a direita, para o leste, eu vou sempre, a cada fuso horário desse, a cada meridiano, eu vou aumentando 1 hora. E para oeste, para a esquerda, eu vou diminuindo as horas, a cada meridiano. Então, vamos lá. Ele saiu da cidade C e embarcou para a cidade A, não foi? Primeira coisa que esse empresário fez foi isso. Ele saiu de 60 graus oeste às 13 horas. 13 horas do dia 25 de abril. Ele saiu, dá para ver o que eu coloquei ali? Dá, né? Saiu às 13 horas de 60 graus e foi para a cidade A, que está ali, ó. Cidade A, está 45 graus leste. Pois bem, e pergunta o seguinte, espera aí, deixa eu terminar de ler a questão, na verdade, né? O tempo gasto na reunião em A foi de 7 horas. E logo em seguida, ele já estava no avião com destino a B. Ok, então daqui, da cidade C, para a cidade A, a gente vai encontrar ainda, né? Quanto é que foi, que hora ele chegou lá. E eu sei que a reunião durou 7 horas. 7 horas de reunião. Reunião onde? Em A, né? Quando ele chegou em A, a reunião durou 7 horas. Ok. E está dizendo ainda o seguinte. Considerando que a viagem de A para B leva 15 horas, de A para B, a viagem dura 15 horas. Professora, De A para B durou 15 horas. Oi. você travou? Travou? Vixe, Mari. Voltou agora? Voltou. Voltou? Tá. A única coisa que eu botei ali, que eu acho que vocês não viram, foi que eu fiz um tracinho de A para B e coloquei embaixo 15 horas de viagem. 15 horas. Durou 15 horas a viagem de A para B. Aí aqui diz, ó, letra A, qual o horário e o dia de chegada do empresário em A? Qual o dia que ele chegou em A? Então, primeira coisa que a gente tem que saber aqui. Ele saiu de C às 13 horas do dia 25 de abril. E ele foi em direção a A. Certo? Então, quer saber a letra A? Que hora e que dia ele chegou, né? O empresário chegou em A. Então, vamos lá. Diz aí o tempo de viagem. Como é que a gente vai fazer? Diz o tempo de viagem. De 10 horas. Ó, cadê? Ele embarcou de C às 13 horas do dia 25. Após 10 horas de viagem, isso que eu não coloquei não, né? Durou 10 horas. Durou 10 horas de viagem. De C para A, durou 10 horas. E aí diz, qual o horário e o dia de chegada em A? Como é que a gente vai fazer isso, Ana Beatriz? Toda vez que a questão pedir o horário que ele chegou no destino final, você primeiro tem que saber que hora é no destino final dele, ou seja, aqui é em A, né? Que hora é em A quando ele está saindo lá do embarque dele, de C. Quer saber, a letra A, qual o horário e o dia de chegada do empresário em A? Em A, que dia? Ele saiu de C e foi para A.
Mas primeira coisa que a gente tem que saber, eu tenho que converter logo. São quantas horas de diferença da cidade C, que é de onde ele está saindo, para a cidade A, que é para onde ele está indo? São quantas horas de diferença? A gente vai ver, são quantos fusos horários? Quantos tracinhos, quantas longitudes é de C para a letra A? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que descobrir é que horas são em A, que é o destino final dele, pelo menos na letra A, né? Que horas são em A quando ele está saindo de C. Tá tudo bem aí? Tá? Vamos lá. Se em C são 13 horas, ó, 13 horas. Então, que horas são em A quando ele está saindo de C? Aí, ó, 13, a gente vai fazer o movimento de para a direita, não é? Para a direita, para o leste. Então, as horas vão aumentando. A cada fuso desse, eu vou aumentando 1 hora. Conta com 0 grau, conta com 0. Conta. Então, olha, 13, né? 13 em C. No menos 3 vai ser quanto? 14. 14. Menos 2. 15. Menos 1. 16. 0. 17. Mais 1. 18. Mais 2. 18. 19. Mais 3. 20. 20. Então, são 20 horas. 20 horas quando ele está saindo daqui às 13 horas. São 20 horas. E a viagem durou quantas horas? 10. 10. Durou 10. E aí, como é que eu sei qual é a hora que ele chegou lá em A? A hora e o dia. Eu vou contar agora 10 horas de viagem em cima do horário de C, que é o embarque dele, às 13 horas. Eu vou somar 13 horas mais 10 horas, ou eu vou somar ali, ó, 20 horas, que é o horário que, quando ele está saindo de C, já é 20 horas no destino final dele. Eu vou somar 20 horas mais 10. O correto é isso? Sim. Correto. Sim, porque ele quer saber o horário que ele chegou lá no destino final. Então, olha, esse horário que a questão botou aqui, ó, em C, que é o embarque, é só para você tomar por base, mas ele você não soma, não. Então, vamos lá. Se são 20 horas aqui, se são 20 horas em C, e a viagem, eu sei que ela durou 10 horas, de C para A, são 20 horas em A, né? E aí, durou 10 horas. 20 horas, 8 horas da noite. Aí, ó, 21, 22, 23, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 horas da manhã, o empresário chegou em A. Ele chegou às 6 horas da manhã. No dia, ele saiu, ó, de C no dia 25 de abril. Ainda era 25 de abril em A, quando ele saiu de C, mas era 25 de abril às 8 horas da noite. E ele chegou, né, a 20 horas mais 10, 6 horas da manhã. Ele chegou às 6 horas da manhã. Do dia 26 do 4. 26 de abril. 26 de abril. Ele chegou no outro dia, na cidade A, ó. Ele chegou no outro dia. Então, vamos lá. Larissa, tá me escutando, Larissa? Sim. Tá muito confuso de entender como é que tá aí para você. Tá bom. Eu só queria saber de onde é essa questão. Da onde o quê? Da onde é essa questão? É de um dos livros? A questão é de um dos livros? Não. É uma questão que eu coloquei aqui no slide. Não tá no livro, não. Tá no livro. Tá. Se você quiser dar um print aí na questão. Ok. Tá? Então, vamos lá. A gente encontrou aí, ó. Ele saiu de C e foi em direção a A. A gente já encontrou C para A. E a gente já encontrou... Ficou estranho esse negócio. A gente já encontrou aí o dia que ele chegou em A, não foi? O dia e o horário. 6 horas do dia 26 de abril. Aí, vamos lá. Quando ele chegou em A, o que é que aconteceu? Ó, o tempo gasto, ele... Cadê? Após 10 horas, desembarcou em A. O tempo gasto na reunião é de 7 horas. Ele foi para uma reunião, não foi em A? E a reunião em A durou 7 horas. Então, ok. Que hora terminou a reunião?
Que hora terminou a reunião? Ele chegou às 6. Que hora terminou a reunião? 6 mais 7, né? Ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1 hora da tarde acabou a reunião dele. 1 hora.